Olá, tudo bem? Mais uma vez, Ricardo Nunes, é um prazer estar sempre falando aqui com vocês. E hoje eu vou falar sobre os modelados da PNL. Bom, para quem já vem acompanhando meus vídeos, sabe que a PNL surgiu de algumas pessoas muito importantes da década de 70, né? E se não viu esses vídeos aí da história da PNL, eu vou deixar aqui, ó, um encarte aqui em algum lugar aqui, um card aqui aparecendo um dos cantos para que vocês possam entender um pouquinho mais. Mas bom, resumidamente é isso. Eu vou falar sobre as pessoas modeladas, principalmente os três para mim, no meu ponto de vista, que foram mais importantes para que a PNL pudesse surgir. E um deles, que eu vou falar hoje para vocês, na verdade são três, eu vou fazer 3 vídeos. O primeiro dele sobre Fritz Perls. Minto, esse vai ser o terceiro vídeo porque é um vídeo muito especial esse. Eu vou falar sobre Virginia Satir, depois eu vou falar sobre Milton Erickson e depois eu vou falar de Peirce, beleza? E eu vou falar da principal mulher que toma conta da PNL. Se eu tivesse falar que a PNL nasceu de alguma mulher, podemos dizer que Virginia Satir foi uma das mulheres que deu à luz à PNL. Na década de 70, Richard Bandler era um jovem ainda, querendo aprender muitas coisas, e naquela época, em 70, na Califórnia, lá em Santa Mônica, acho que o maior núcleo de psicólogos daquela época ficava lá. Então tinha muitas escolas de psicologia importantes, e os maiores psicólogos acabaram se formando lá, né? Acabaram estudando lá. E Virginia Satir era uma das maiores psicólogas de terapias familiares que tinha daquela época. E Richard se interessou muito por ela, porque ele acabou conhecendo ela através de uma história muito peculiar, mas essa história, eu vou dizer, eu acabo contando somente as particularidades dela no meu curso. E até para resumir aqui, mas ela tinha uma curiosidade muito engraçada, porque ela tinha medo de direção. Ela não dirigia, na verdade, né? Não sei se era muito medo, mas ela não gostava muito de dirigir, não. E aí Richard Bandler, numa época, se ofereceu para poder dirigir para ela, para ali poder, na verdade, sem custo nenhum, mas a única troca que ele queria era poder acompanhar ela em todos os seus seminários, nos seus atendimentos, ver como é que ela fazia tudo aquilo, como é que era a mágica por trás daquela grande mulher, daquela grande terapeuta familiar. E daí ele começou a entender o padrão dela. Mas o mais legal dessa história toda, quando a gente fala de Virginia Satir, é que Richard Bandler, depois de uma época, quando ele pegou o modelo mental dela, mas o que é modelo mental? Modelo mental é a estrutura de pensamento dela. Ou seja, quando ela estava atendendo, que ela tinha lá todas as pessoas daquela família em si, X, que ela estava atendendo, e estava tendo aqueles resultados poderosos dela, aqueles resultados que ela tinha, o Richard Bandler entendeu como é que era a estrutura que ela fazia aquilo. Então ela tinha uma sequência lógica na mente dela, que ela fazia o começo, o meio e o fim. E Richard Bandler, depois de algum tempo analisando ela, depois de alguns anos analisando ela, conseguiu entender essa estrutura. Mas o mais peculiar de tudo isso é que se ele conseguiu, e daí que surgiu a PNL, né, da modelagem. A modelagem é pegar uma estrutura de alguém de sucesso, desenhar ela e aplicar em alguém. Ou aplicar em alguém, ou aplicar em si mesmo. Isso é o mais importante. Muitas minhas estruturas mentais hoje que eu uso para estar falando com vocês, por exemplo, do YouTube aqui, para vocês do YouTube, do Facebook e tudo mais, a maioria dessas estratégias eu peguei de pessoas que tinham sucesso no que fazia. Não simplesmente eu saí aprendendo e saí fazendo. Não, eu peguei uma estrutura mental dessas pessoas e apliquei em mim. Então, estrutura mental é isso. E aí ele aprendeu isso. E depois de um tempo que ele aprendeu isso, o que ele fez? Ele pegou, desenhou isso e entregou na mão da Virginia Satir. E ela desenhou, imagina, nunca que isso poderia acontecer comigo. Jamais isso era uma coisa que poderia ser minha. Eu não tenho essa estrutura mental. São as coisas que vêm, na verdade, de anos de prática e tudo mais. E aí, por incrível que pareça, ela tentou mudar essa estrutura. E quando ela tentou mudar essa estrutura, o que aconteceu com ela? Ela começou a ter queda de rendimento e a produtividade dela acabou sendo afetada. Então, se liga, você tem uma estrutura mental dentro de você. Se você não gosta dela, pegue de alguém que tem uma estrutura mental melhor que a sua e aplique em você mesmo. Beleza? Então, mais uma dica, mais um vídeo. Gostou? Se inscreve, dá um joinha aí pra mim e comenta esse vídeo porque vai fazer muito sentido pra mim saber o que você tá pensando aí do outro lado, qual é a sua estrutura mental. Um forte abraço do seu programador mental querido Ricardo Nunes, dizendo até mais. Tchau!